Aqui no estúdio do Bom Dia Maranhão, tenho a satisfação de receber o presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, o juiz Roberto Veloso. Ele é nosso entrevistado aqui do Bom Dia. Bom dia, é um prazer tê-lo aqui na difusora. É um prazer muito grande para mim, que sou juiz aqui no Maranhão, e participar deste programa aqui, que com certeza contribuirá para os esclarecimentos das questões que sejam levantadas. Nós temos hoje uma data emblemática no país, esse 7 de setembro, e eu queria fazer um gancho dessa data com aquilo que o senhor disse em um evento aqui no final do último mês, no mês de agosto, aqui na capital, que foi o encontro Fórum Nacional dos Juízes Federais. O senhor falava sobre a independência e a importância dessa independência do judiciário para a sociedade brasileira, para o papel, inclusive, da Justiça Federal. Essa independência, me parece que ultimamente esteve um tanto quanto ameaçada, não é? São vários os ataques. O que o senhor entende que é fundamental para que a sociedade também encampe esta luta de independência do judiciário? Na verdade, se o judiciário não tiver independência, somente os poderosos serão beneficiados. E nós estamos vendo que hoje no Brasil há uma mudança de paradigma. Quando pessoas que ocuparam e ocupam cargos de relevância no país estão respondendo criminalmente pelos seus atos. Isso é uma novidade, porque de fato antes o que campeava era a impunidade. Mas como o juiz julgar pessoas tão poderosas se ele não for um juiz independente, se ele tiver sob a sua cabeça a coação? Há quem diga que há um excesso de exposição, inclusive, do juiz Sérgio Moro, em especial, lá de Curitiba, em algumas situações. Houve, por exemplo, o lançamento recente de um filme que trata sobre como começou o processo que se deu a partir das investigações da Lava Jato, da Operação Lava Jato, e que estavam presentes promotores lá e também o próprio juiz Sérgio Moro. O senhor acredita que há, de fato, esse excesso ou a visibilidade acaba sendo natural pela importância de um caso como esse, que envolve, como o senhor disse ainda há pouco, e é conhecido, autoridades, em especial, inclusive, ex-presidentes da República, o atual presidente da República, enfim. Essa superexposição é natural ou, de fato, alguns excessos podem ter sido cometidos? Não, nós temos que partir do pressuposto que a transparência ela é necessária. A opinião pública ela deve ser informada do que está acontecendo. E, no caso específico da Lava Jato, uma das maneiras de garantir o sucesso da investigação é justamente o apoio da opinião pública. Porque se não houver o apoio da opinião pública, essa operação ela já teria sido desmanchada com a proposta de mudança, por exemplo, legislativa. Existe uma proposta agora na Câmara dos Deputados referente à delação premiada. Então, há uma proposta para restringir a delação premiada. Ora, a delação premiada, ela foi uma das principais coadjuvantes no processo da Lava Jato. Se não tivesse havido delação premiada, talvez a Lava Jato não existisse, ou teria muita dificuldade para existir. Pensando nisso, aqueles que estão sofrendo as investigações estão tentando no Congresso Nacional diminuir, restringir ou mesmo acabar a delação premiada. Se a opinião pública não estiver esclarecida sobre isso e se a opinião pública não reagir, então essas propostas elas vingarão, como aquela dentro do projeto de lei do abuso de autoridade que tenta restringir a condução coercitiva. Ora, como se justifica a condução coercitiva? É porque o juiz, quando ele decreta uma busca e apreensão, aquelas provas elas não podem ser destruídas. Se o detentor, ou seja, se aquela pessoa que está sofrendo a busca e apreensão, ele não vem junto para a delegacia, o que vai acontecer? Ele poderá destruir as provas. Como um empresário, há um dos empresários presos na Operação Lava Jato, foi se ver o celular dele, e o celular dele é ele mandando ordens para os seus subordinados. Destrói o contrato tal, apaga os dados do celular. O que ele estava querendo fazer ali? Destruindo a prova. Se ele não ficar preso, ele vai efetivamente destruir a prova. Destruindo a prova não há condenação. Por isso é que a opinião pública ela precisa ser esclarecida sobre esses fatos, para que a opinião pública não permita
que haja qualquer retrocesso na Operação Lava Jato. Uma das funções, a função principal, na verdade, do Supremo Tribunal Federal do STF, zelar pelo cumprimento da Constituição brasileira. Mas há o que se percebe na prática, um excesso, inclusive, de processos que chegam ao Supremo, a um número muito grande, e acaba que o Supremo, muitas das vezes, segundo inclusive alguns teóricos, não se debruça como deveria sobre o objeto final, o mais importante missão que teria o STF. O senhor entende dessa forma também? Há no Brasil esse problema que precisa ser resolvido, e a própria, agora o questionamento também relacionado à escolha dos ministros da Suprema Corte. O senhor acha que é preciso rever também essa questão? Há uma questão importante em relação ao Supremo Tribunal Federal, que é o foro privilegiado. O foro privilegiado, ele transformou o Supremo em uma corte criminal. Então, hoje, o Supremo, as notícias que nós vemos do Supremo são homologação de delação premiada, recebimento de denúncia, afastamento de autoridade do exercício de cargo, condenação. Então, o Supremo, a sua função precípua, que é de guardar a Constituição, resolver os casos relativos à ação direta de inconstitucionalidade, ação de descumprimento de preceito fundamental, mandados de injunção, o Supremo está recebendo denúncia, homologando delações premiadas. Então, o Supremo termina a sua função principal ficando em segundo plano. Por isso, nós defendemos o fim do foro privilegiado, inclusive para todas as autoridades, juízes, promotores, deputados, senadores, prefeitos, todos devem responder os processos em primeira instância quando se tratar de crime comum. Como existe em vários países, nós sabemos que o foro privilegiado acaba sendo uma aberração da legislação brasileira em muitos casos e que não se observa isso em vários países do mundo, não existe o foro e mesmo assim há um respeito às instituições, não é? Claro, mesmo aqui na América Latina, países como Argentina, Colômbia, que são nossos vizinhos, o foro privilegiado é algo muito restrito. É algo muito restrito. Mas aqui no Brasil se chegou a um ponto que há mais de 45 mil pessoas com foro privilegiado. Conversei aqui no Bom Dia Maranhão com o juiz Roberto Veloso, presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil. Muito obrigado pela entrevista aqui na TV Difusora. É um prazer estar aqui na TV Difusora. Foi muito boa a entrevista, espero ter esclarecido os fatos que me foram colocados. Muito obrigado mais uma vez.